muito linda, muito maravilhosa, que mostra a soberania do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quando foi me otorgado o convite, logo em meu coração, o Senhor Deus socorreu para que eu falasse sobre a obediência. Aqui nós podemos observar muito bem que Jesus, ainda no começo do seu ministério, quase não conheciam os discípulos, ou melhor, os discípulos quase não conheciam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, já no capítulo 5, faz um grande milagre. Mas esse milagre, meus irmãos, ele começou com a obediência dos discípulos, com a obediência daqueles pescadores, pois o Senhor Jesus sabia que eles estavam ali já recolhendo de uma pesca frustrada. Mas mesmo assim o Senhor Jesus nos mandou jogar a rede novamente no mar. E a obediência dos discípulos fez com que eles tivessem uma grande pesca, uma grande abundância. Meus irmãos, a obediência, ela está em nossas vidas em todos os momentos. Desde quando nós nascemos, nós somos criados, nós devemos obediência aos nossos pais, por honra. Mas nós observamos que nos dias atuais, a questão da obediência ela tem sido muito difícil. Nós podemos lembrar que antigamente a obediência de um filho para com o pai ela era mais levada a sério. Hoje nós temos dificuldade, meus irmãos, mas as coisas do Senhor Deus elas não mudaram. O Senhor Deus estabeleceu a obediência para o ser humano como princípio básico. Nós podemos lembrar, meus irmãos, no Jardim do Éden, o Senhor Jesus concedendo aquele paraíso para o homem. No entanto, o homem, ele vai gozar daquele paraíso, ele tem uma condição: obedecer. O Senhor Deus ele apresentou uma regra para Adão e Eva, para não comer do fruto proibido. Então, meus irmãos, desde o começo nós precisamos obedecer a Deus. A obediência ela está presente em nossas vidas em todos os momentos. E nós observamos que o primeiro pecado, foi sobre a obediência. O ser humano desobedeceu a Deus. E desde lá, meus irmãos, nós temos colhido um fruto muito amargo, fruto do pecado, fruto da desobediência. Meus irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, que falou já em nossos corações através dos louvores, através das rápidas palavras, Ele, aleluias, quando veio ao mundo, Ele nos mostrou um exemplo. Paulo, ensinando uma das igrejas primitivas, falou que o Senhor, para nós usarmos o Senhor Jesus como exemplo, pois Ele foi humilde em aceitar a ordenança do Senhor Deus Pai, em vir à terra e pregar o Evangelho de Boas Novas. E Paulo informa muito bem claro que o Senhor Jesus ele foi obediente até a morte, e morte esta de cruz. Então, meus irmãos, a obediência, o respeito, a obediência diante do Senhor, ela sempre esteve presente na vida do ser humano. É por isso, meus irmãos, que nós chegamos até aqui no texto lá no livro, e nós observamos o Senhor Jesus dando uma ordem. O Senhor Jesus dando uma ordem que para aqueles pescadores parecia impossível. O Senhor Jesus vem conhecendo a natureza dos discípulos, vem conhecendo da onde os discípulos vieram. O Senhor Jesus testa aqueles discípulos e já apresenta a sua soberania a eles. E o Senhor Jesus ordena que eles lancem a rede. Meus irmãos, mas aqui, onde o Senhor ele quer falar aos nossos corações, aqui os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus.
E no versículo 5, Pedro lhe fala: Senhor Jesus, é impossível, mas pela palavra do Senhor nós iremos jogar a rede. Então, meus irmãos, aqueles pescadores que já estavam fora do mar, aqueles pescadores que já estavam lavando praticamente metade das suas redes, já estavam lavadas, eles escolhem obedecer ao Senhor Jesus e lançam a rede, e a rede vem cheia de peixe. Observe, meus irmãos, observamos que aqui os discípulos eles obedeceram ao Senhor Jesus por amor. O Senhor Jesus, autor daquela ordem, e os discípulos: olha, eu não vou lançar a rede por qualquer outra coisa, a não ser pelo nome do Senhor. Porque eu amo o Senhor Jesus, eu vou lançar a rede. Porque eu preciso honrar o Senhor Jesus, eu preciso honrar a tua ordem, eu preciso honrar a tua palavra. É por isso que eu vou lançar a rede. Aleluia. E ali, meus irmãos, eles são surpreendidos. Porque nas nossas vidas não é diferente. Quando nós escolhemos obedecer à vontade do Senhor Deus, à vontade soberana do Senhor Deus, às vezes de primeiro momento parece impossível, às vezes de primeiro momento o caminho largo, o caminho ao lado, ele parece mais sugestivo. Você consegue ver o final, mas normalmente a ordem do Senhor Jesus é para nós irmos para aquele lugar onde nós não estamos vendo nenhuma solução. É para nós irmos para aquele lugar onde nós não estamos vendo peixe algum. É quando nós acabamos de vir de uma noite, meus irmãos, onde nós só encontramos frustração. Uma noite em que nós lutamos e já estamos cansados. Mas o Senhor Jesus nesta noite fala: olha, filho, ainda não terminou, só está começando. Continue lançando a rede. Continue lançando a rede. Aleluia. Como já foi falado aqui, meus irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos pregar o Evangelho enquanto há tempo. Nós precisamos viver uma vida de santidade perante o Senhor. Nós precisamos mais do que nunca voltarmos à presença do Senhor cada vez mais, enquanto nós podemos achar. Nós não podemos retroceder, meus irmãos. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nesses últimos dias, o inimigo que ele mais quer é esfriar a nossa fé. O que o inimigo mais quer, meus irmãos, é nos ver prostrado, é nos ver frustrado, é nos ver, aleluia, logo depois de uma noite sem peixe. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele está no seu barco. Não esqueça que o Senhor Jesus, ele está no seu barco. E a primeira coisa que ele fala para você é: continue lançando a rede no mar. E aqui, meus irmãos, nós podemos observar, e através da revelação do Senhor Deus, lançar a rede ao mar. Fazer a vontade do Senhor Deus é fazer a sua obra. É fazer a obra do Senhor Deus com amor. É obedecer ao Senhor. Aleluia. É obedecer a sua palavra. É difícil. É muito difícil você já frustrado, achando que agora ia melhorar. O Senhor Jesus fala: continue. É complicado, meus irmãos, nós renunciarmos, porque a obediência ela exige renúncia. A obediência, meus irmãos, ela exige esforço. Os apóstolos, meus irmãos, eles só não estavam cansados. Eles já haviam pescado a noite toda. Eles não só estavam cansados, mas as coisas praticamente já estavam